Operador de moto niveladora, que dá as laminadas vazia, a enxada tá cega. O operador de moto niveladora enxada molada, ele dá as laminadas cheias. Foi assim que eu aprendi no meu início, guerreiro. Se tu nunca ouviu isso, tu tá ouvindo agora. Foi assim que eu aprendi desde o meu início, desde quando eu comecei a subir na moto niveladora. Olha, sobe no equipamento, baixa a lâmina até tocar o solo, até apoiar a lâmina, coloca a marcha e chama no 12 e deixa a lâmina encher e escorrer. Era isso que eu fazia, guerreiro. São os dois comandos da lateral que baixa a lâmina. Eu só fazia isso. Sobe lá, baixa a lâmina, chama no 12 e deixa ela encher até escorrer. Meu amigo, eu chamava no 12, essa máquina saía enchendo, cortando, enchendo a lâmina, tem hora que patinava. E pega e patinar. Só faltava encostar a parte de baixo da máquina no solo. Dessa maneira, guerreiro, quando estava aprendendo. E o guerreiro gritava: "Ah, ergue a lâmina! Ergue a lâmina! Ergue a lâmina!" E eu, hã? E o cara, ergue a lâmina! E eu erguendo a lâmina, tentando erguer, na verdade, porque quem está aprendendo não sabe nem de onde vai. Fica logo nervoso. Não sabe nem aonde é que pega. Tanta alavanca que tem a moto niveladora. Mas eu acertava. Ele falava: "A direita primeiro, a esquerda primeira." Eu pegava aqui. Aí tem hora que em vez de subir, eu descia mais ainda. E a máquina começava a escavar mais ainda. Apagava. Oh, perdi as contas de quantas vezes a máquina apagava. Faz parte, guerreiro. Não liga não, tu tá aprendendo. Mas é dessa forma que deve ser, tá? É chamar no 12 mesmo e tentar sentir o equipamento. Mas é claro, sempre com o operador ali. Eu sempre peguei o equipamento com um operador do lado, quando estava iniciando. Nada de pegar equipamento escondido, porque isso aí, além de ser grave, e dá um prejuízo para a empresa, um acidente grave. Então não faz isso, guerreiro. Se tu está aprendendo, pega a oportunidade com o operador. E é dessa forma. Coloca a lâmina no chão, chama no 12, deixa a lâmina encher mesmo, de verdade, e escorrer. Tu vai começar a sentir o equipamento. E pega o guerreiro. Ei, ergue a lâmina, guerreiro. E eu sem saber qual lâmina, qual alavanca é, porque é tanta alavanca de um jeito que eu ficava doido do juízo. Ele, ergue a lâmina, e eu, cadê a lâmina? Qual é a lâmina? E eu pego olhar o desenho da lâmina, da alavanca e a máquina indo embora. E ele, é a máquina, é a frente. E eu, tanta coisa que a pessoa fica com o coração só faltar sair pela boca. Mas assim que todo início é assim, guerreiro. Mas se tu já ouviu isso de algum guerreiro, algum operador, comenta aí. O operador tem que baixar a lâmina é para cortar, é para encher de verdade. Agora, eu estou falando aqui de serviço bruto, é de um aprendizado, é de uma pessoa que está aprendendo. Eu não estou falando aqui de acabamento, porque não daqui a pouco vai chegar uns guerreiros cheios de viagem. Mas eu no acabamento, correndo linha, eu vou cortar? Depende, o guerreiro. Tem acabamento que vai cortar ou vai aterrar, mas eu estou falando aqui é do bruto. É de aprender, é de um guerreiro que está iniciando, igual eu quando estava iniciando. Subia no equipamento, sem saber o que fazer, e o guerreiro, só precisa memorizar duas alavancas. Duas. É a da esquerda e a da direita. As duas. Olha aí, guerreiro, olha aí. Tem um desenho de uma lâmina, tem um desenho de uma lâmina aqui também, e tá apontando assim para baixo, então é essas duas. Só memoriza essas duas, guerreiro. Comigo! Eu pegava aqui, tá aqui uma, tá aqui a outra. E agora, guerreiro, faz o quê? Ele baixa. Eu pegava aqui, baixa. Só conseguia um lado. E eu, baixa igual. E eu tome. E só baixava um lado. E o guerreiro já alvoroçado. É as duas alavancas. E eu, cadê? Consegui. E eu, pra cá. Aí a bicha nunca acertava. É todo o início, tem essas coisas. Então não se apavora, mas eu me apavorei. Nesse momento eu me apavorei. E ele baixa, aí daqui a pouco, peraí. Aí o guerreiro subia na máquina. É aqui, ó, botava a mão aqui,
empurra essa alavanca até topar. Tá, eu pá, a máquina, pum, empinava. Aí o cara, não é muito não, guerreiro, baixa um pouquinho, eu, pá. Porque eu apertava, ele mandava, eu apertava aqui que a lâmina descia, a máquina empinava. Não, mas não é assim. Não é dessa forma, porque assim tu não vai para nenhum lugar, guerreiro. Aí ele, não, alivia mais um pouco. Eu, tá, alivia mais um pouco, tá. Quando aliviava um pouquinho, que tava ali, pouquinha coisa, mas cortando, ele, pronto, é aí. A posição é essa. Agora é daí para aliviar. Engata a marcha, aprendeu quando engata a marcha, aprendeu, aqui é o freio, se aperrear, freio. E eu já, se aperrear, freio, na cabeça, se aperrear, freio, porque se pisar no freio, ela vai apagar, não tem pra onde ir, eu, freio, beleza, e ele agora engata a marcha, com embreagem, porque tem embreagem, hoje é embreagem, hoje é tem uma palavra lá, e vai. Mas é isso. Com o pé da embreagem ali, eu pá, engatava e pá, saía. E o coração, tucu, 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 e cada vez que a máquina andava mais rápido, o coração, tucu, 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 e eu ali, a lâmina no chão, enchendo a lâmina de verdade. E é assim que a gente aprendia no tempo que eu iniciei. Hoje, eu não sei como é que tá o esquema hoje, mas é assim, guerreiro. Vai, e o cara do meu lado, eu andando com a máquina aqui, pega e encher a lâmina e pega e escorrer. Isso, vai, pá, 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 daqui a pouco encher demais e a máquina não ia, começava a patinar, e agora, e ele alivia a lâmina, e eu alivia a lâmina. A mesma que desce é a mesma que sobe. Aí é, a mesma que desce é a mesma que sobe, eu, tome, subia só de um lado, daqui a máquina tá assim, ó. E não, é as duas igual, tá igual, porque é assim. A máquina, ela tem uma dosada que você, se você não conciliar as duas no mesmo tanto de um movimento do outro, ela começa a levantar só mais um lado e o outro não, e acaba fazendo isso. Mas é assim, no início tem essas dificuldades, e eu pego, chama ele, pá, ergue um pouquinho, erguia. Aí daqui a pouco o material começava a sair do lado e por baixo também, porque erguia. Aí daqui a pouco quando aliviava, baixa de novo, eu baixava e tome. É assim, guerreiro, é dessa forma. Tem que encher a lâmina até esbotar. É claro que eu estou falando de aprendizado, estou falando de bruto, serviço bruto. Eu não estou falando de acabamento, porque não, daqui a pouco vai chegar, como eu falei, algum guerreiro. Ei, tá demais, tá falando o quê, guerreiro? Deixa de viar. Eu estou falando aqui de aprendizado do meu início, como eu aprendi. Eu já aprendi assim ouvindo dos guerreiros. Enche a lâmina. Se subir no equipamento, desce e chama no 12 para encher a lâmina. Sem ligar de inclinação de lâmina, sem ligar de ângulo de lâmina, sem ligar de cortar um lado de outro, não. Nada disso. Só coloca a lâmina no chão e chama no 12, que é para encher e tu sentir o equipamento. É dessa forma, mas sempre com o guerreiro do lado. Sempre com o guerreiro do lado. E foi assim que eu aprendi, guerreiro. Toda hora que eu subia, eu ouvia: baixa a lâmina para cortar. Anda com a lâmina cheia. E eu, toda hora que eu subia, já memorizei as alavancas, que no início só precisa saber disso. As duas, que desce a lâmina e sobe. Eu só aprendi isso no início. E pega, descer lâmina e pega, para ir para cá, vai e volta, e deixava uma ida, ficava a leira dos dois lados, depois voltava, ficava mais duas, e assim ia. E assim eu fui pegando a manha do equipamento, sentindo o equipamento, porque todo guerreiro tem que sentir o equipamento. Quando você começa a sentir o equipamento, aí sim, você começa a entender como que funciona tudo do equipamento. Ô guerreiro, e até hoje ainda você escuta de alguns operadores: baixa essa lâmina e corta. Lâmina para cima é só quando for mudar de lugar. Se tá em serviço, tem que ter a lâmina no chão cortando. Então deixa de viagem, guerreiro, e bota essa lâmina no chão e corta. No início, só precisa saber disso, das
alavanca que sobe e desce a lâmina, que é a primeira da ponta do lado esquerdo e do lado direito. Olhando, você vai ver que tem a lâmina e uma setinha para baixo, que é para descer a lâmina ou subir. É isso que tu precisa entender, porque tem momento que nem precisa tu sair no equipamento andando. É só aprender onde que fica as alavancas de descer e subir a lâmina. Tem que ser um por um, etapa por etapa. Porque não, meu amigo, tu fica doido de tantas alavancas e de tantas coisas que deve ser feita na moto niveladora. Tem a transmissão, tem a alavanca de marcha, tem freio, tem embreagem, tem acelerador, tem volante. Meu amigo, tem muita coisa. Então, basicamente, tu tem que iniciar assim. Aprende onde que fica as alavancas de descer e subir a lâmina. E aí tu vai pegar a manha depois de sair com o equipamento. Tu já está ciente de como que baixa a lâmina e sobe. Tu vai aprender o quê? A engatar a marcha e sair no equipamento. Sem esquecer do freio, que foi uma das coisas que o operador mais me falava. Ele falava assim: se tu ficar nervoso e se apavorar, pisa no freio, independente do que tá fazendo. Pisa que ela vai apagar. Era isso que eu fazia, guerreiro. Quando eu via que nós tava meio estreito, eu pisava no freio sem saber, sem tirar a marcha, sem nada, a bicha apagava na hora. Depois ele vinha lá, me dava o carão e me explicava o que aconteceu. E assim eu fui aprendendo. Se tu aprendeu assim, guerreiro, ou tá aprendendo, ou tá iniciando, já pega essa visão. Memoriza as alavancas. De início, a de descer e subir a lâmina. E aí, a partir daí, tu vai começando a pegar no equipamento e vai entender. É dessa forma. Ô guerreiro, e se tu gostou desse conteúdo, já curte e já segue para mais conteúdo como esse. Tamo junto, guerreiro!